Olá, meu nome é Marcelo Novaes e hoje eu vou falar para vocês sobre o poder restaurador e regenerador do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Há uma coisa que é mais atrativa do que qualquer outra coisa, e no nome de Deus eu te digo isso: você nunca precisa anunciar o fogo. Quer esteja em um homem, quer esteja em uma igreja, quer esteja em uma comunidade. Tudo o que precisamos de homens e mulheres pegando fogo. Não precisamos de mais dinheiro, não precisamos de mais hospitais, não precisamos de mais escolas, não precisamos de mais universidades, não precisamos mais de hospitais, não precisamos mais de teologias, não precisamos mais de doutores, não precisamos mais de PhD em Velho e Novo Testamento, não precisamos mais de arqueologistas, não precisamos de mais nada. Precisamos somente de Deus. Voltemos para Ele, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, de homem algum, mas aos homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Palavra de 2 Pedro 1, 20 a 21. Entenderam? Homens santos de Deus falaram. Entenderam isso? Homens santos de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. E é sobre isso que vamos falar nesta manhã. Sobre o papel restaurador e regenerador do Espírito Santo, desde a criação do mundo, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, passando pela criação, passando pelos nosso primeiro pai, Adão, passando por Noé, passando por Abraão, passando por Isaac, passando por Jacó, toda a sua descendência, chegando a Moisés, passando pelos juízes, passando pelos reis, passando pelos profetas da Antiga Aliança. Depois, com a vinda de Jesus Cristo, o Espírito de Deus desce. Jesus, o Deus encarnado, o Verbo se fez carne. A sua missão no mundo, a sua trajetória, a sua morte e ascensão e o derramamento pleno do Espírito Santo na Nova Aliança. É sobre isso que vamos falar hoje. O papel do Espírito Santo no Antigo Testamento é muito parecido com o papel do Espírito Santo no Novo Testamento. Porque quando falamos do papel do Espírito Santo, podemos discernir pelo menos 4 áreas que o Espírito Santo trabalha. Primeiro, na regeneração. Quem tem o Espírito Santo de Deus é nascido novamente, é regenerado, é transformado pelo Espírito de Deus. Segundo papel, a habitação, ou enchimento do Espírito. O Espírito de Deus habita em mim. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Terceiro ponto, a contenção do Espírito Santo. Qual é a forma de contenção do Espírito Santo na Antiga Aliança e na Nova Aliança? Como eu posso ter mais do Espírito Santo? Como eu posso contê-lo? Como eu posso ter o Espírito Santo em mim? E o quarto e importante item, tanto na Antiga quanto na Nova Aliança, é a capacitação para o serviço. São os dons espirituais, é a proclamação do Evangelho, é o resultado de quem é cheio do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo no Antigo Testamento: enviais o teu Espírito sobre a face da terra e assim o renova. Quando lemos o Antigo Testamento, não encontramos com frequência o termo Espírito Santo. Todavia, isso não significa que o Espírito Santo não estivesse presente. Pelo contrário, ele estava presente, ativo em toda a história bíblica. Para ser mais exato, desde as primeiras obras. O Espírito Santo, como Jesus, é uma das pessoas da Trindade Divina. E por isso ele sempre existiu.
cumpriu a sua obra na criação, na instrução do povo de Deus, na modelagem do caráter dos seus filhos. O termo Espírito Santo não ocorre muitas vezes no Antigo Testamento, mas se apresenta de outras formas. Ele é normalmente chamado Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor veio sobre mim. No Novo Testamento, em especial no texto em que se refere à descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, percebemos claramente a sua manifestação como vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Atos dos Apóstolos 2, versos 2. Esse epístolo e esse episódio representa muito bem a definição do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, pois a sua ação é como um vento invisível, mas notoriamente perceptível. As obras do Espírito Santo no Antigo Testamento ocorrem de diversas maneiras. Vejamos algumas delas. Primeiro, nós cremos num Deus, o Filho, encarnado na pessoa de Jesus Cristo. A obra do Espírito Santo na vida de Jesus, que é 100% humano e 100% Deus. Jesus veio com a natureza não caída do primeiro Adão. Por isso ele é considerado o segundo Adão. Santo, puro, inculpável. Mas também se fez carne, se fez sangue e se tornou um igual a nós, sofrendo todas as tentações. Por isso que Deus, Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele passou por todas as tentações. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. O Espírito de Deus estava com Jesus. O Espírito Santo estava com Jesus durante toda o seu ministério. O Espírito Santo de Deus na criação do mundo. Não precisamos ler muitos versos da Bíblia para encontrarmos logo a ação do Espírito Santo. No Velho Testamento, vamos ver essa referência logo em Gênesis 1, versículo 2. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No princípio, antes de tudo, ele já estava lá, o Espírito Santo. A primeira manifestação de Deus sobre a terra foi a participação ativa do Espírito Santo na criação. Assim como Jesus, assim como o Pai, ele também estava lá. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No relato da criação, destaca-se a ação do Espírito Santo quando o ser humano foi criado também. Como vemos, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha que grandiosidade! Nós, o homem criado, foi feita a imagem e a semelhança da Trindade. Na participação ativa da Trindade. Porque pela palavra, Jesus, o Criador, a quem tem a primazia de todas as coisas, pela palavra, o incriado, aquilo que não existia passa a existir. Mas ao homem ele modelou com as próprias mãos. O fez a sua imagem e semelhança. Aleluia. Isso é maravilhoso. O autor do Salmo 104, ao compor uma bela poesia que engrandece a Deus, o Criador, afirma também o poder do Espírito Santo de Deus na criação. Vejamos lá em Salmo 104, verso 30. Envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. No homem, a atuação do Espírito Santo na antiga aliança é notoriamente percebida em muitos aspectos. Muitos discordam que o Espírito Santo tenha operado alguma obra dentro das pessoas no Antigo Testamento. Essas ideias, às vezes, elas são confundidas com a promessa que ele disse, ele habita convosco, estará em vós na nova aliança. Mas anteriormente, no Antigo Testamento, era um agente exterior que impulsionava o homem a praticar as obras específicas de Deus. Diferentemente da nova aliança, onde o Espírito foi derramado sobre todos os homens, na antiga aliança, o Senhor falava através dos seus profetas. O Espírito Santo era direcionado exclusivamente aos líderes. Deus escolhia os profetas, ungia os reis.
Isso não significava necessariamente que eles estavam ali com uma vida santa. Muitos eram escolhidos ali para levar a mensagem específica de Deus para aquele povo. Esse era o papel importante do Espírito Santo na Antiga Aliança. Na revelação, o Espírito Santo de Deus dava aos profetas o conhecimento da vontade e dos desígnios de Deus, bem como o poder para comunicar a mensagem divina. Nós vamos ver isso lá em Números, vamos ver em Neemias, vamos ver em Isaías, vamos ver em Ezequiel, enfim, uma infinidade de textos bíblicos que revelam: e o Espírito do Senhor veio sobre mim. O Espírito Santo também atua concedendo dons aos homens, lá no Antigo Testamento já. E vejamos isso, muitos exemplos que pela ação do Espírito de Deus foram agraciados por dons provenientes da ação divina sobre os tais. Um bom exemplo é Bezalel, Oliabe, aos quais Deus concedeu a plenitude do seu Espírito para que fizessem um trabalho artístico necessário à construção do tabernáculo. Lembram? Ele se apresenta: mas eu não sei fazer isto, eu não sei fazer esses tecidos, eu não sei fazer essa produção de arte, eu não sei esculpir, mas o Espírito Santo capacitou. O trabalho artístico necessário à construção do tabernáculo e também para ensinarem a outros. Nós podemos conferir isso em Êxodo 31, de 1 a 11, em Êxodo 35, de 30 a 35, que depois vocês podem ler com calma e verificar como que o Espírito Santo habilita, como ele capacita, como que ele faz aparecer dons de onde a gente pensa que não existem. E assim então, o Espírito Santo oferece esses dons. Também vemos José, que ficou outorgado o Espírito que capacitou a agir de modo eficaz na casa de Faraó. Também o capacitou a interpretar os sonhos. Mas o Espírito Santo também concede outras características lá no Antigo Testamento. Ele concedeu força sobrenatural para Sansão, a fim de que pudesse livrar Israel da opressão dos filisteus. Isso a gente pode ver lá em Juízes 13, 25, Juízes 14, 6 a 19, enfim. No caso deste personagem, o Espírito de Deus se retirou dele por causa da sua desobediência. Isso concorda com o conselho que Paulo dá aos Efésios: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Veja bem, na Antiga Aliança o Espírito vinha sobre homens escolhidos por Deus, mas a desobediência também fazia com que esse Espírito fosse retirado deles. Paulo em Efésios fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para que ele não seja retirado de vós. Guardemos esta importante alerta que Paulo faz, para que a gente entenda a necessidade do enchimento diário com o Espírito Santo de Deus. Para que a gente entenda a importância do batismo diário no Espírito Santo. O Espírito Santo também inspirou o salmista a compor os cânticos do povo de Deus. Em especial citamos Davi, que disse: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua, segundo Samuel 23, 2. Além do mais, muitos salmos de Davi e de outros autores são proféticos, pois apontavam para a vinda do Messias. Temos isso lá em Salmos 2, Salmos 22, Salmos 89, 3 a 4, Salmo 132, enfim, uma infinidade de textos bíblicos e de cânticos que apontam a presença e o poder profético das canções, da poesia composta aí no livro de Salmos. O livro de Isaías talvez seja o mais conhecido dos livros proféticos. Seus textos são citados. Ele ungiu e revestiu homens para liderar o povo de Deus. Embora saibamos que todos os líderes de Deus que foram chamados para liderar o seu povo estivessem sob a direção do Espírito Santo. O Antigo Testamento aponta ainda alguns exemplos que nos ajudam a perceber a ação do Espírito Santo. O Senhor revestindo tais homens para a missão. Por exemplo, Josué foi comissionado para que sucedesse Moisés como líder. Deus indicou que o Espírito estava nele. O mesmo Espírito veio sobre Gideão, veio sobre Davi, veio sobre Zorobabel. Em outras palavras, no Antigo Testamento, a maior qualificação para a liderança era a presença do Espírito de Deus.
Deus precisava de homens e mulheres capacitados, seja para libertar o seu povo, seja para liderar, seja para indicar a vinda do Messias. Eles estavam num período, né, da promessa. Eles estavam vivendo um período que foi desde a instalação do pecado no mundo de Adão até o profeta Malaquias, um período da promessa. Eles aguardavam o Messias e Deus capacitava o seu povo para libertar, capacitava líderes para guerrear a favor de Israel e de Jerusalém, capacitava todos para testemunharem sobre a vinda do Messias. Este era o grande plano e o Espírito Santo atuando plenamente, capacitando aí todos esses homens e mulheres de Deus. A obra do Espírito Santo no Novo Testamento, nós temos como referência, né, a marca da Nova Aliança. A marca da Nova Aliança já prevista lá no Antigo Testamento, já prevista lá pelo profeta da Antiga Aliança, que esse Espírito que vinha seletivamente sobre alguns líderes, viria após a vinda de Jesus Cristo, após a morte de Cristo na cruz do Calvário, sobre todos os povos. A promessa do derramamento do Espírito Santo sobre todos os filhos. Até aqui notamos que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha apenas sobre umas poucas pessoas, enchendo-os a fim de lhes dar poder para o serviço ou a profecia. Não houve nenhum derramamento geral do Espírito Santo sobre Israel na Antiga Aliança. Um derramamento geral do Espírito Santo não ocorre em Israel. Ele ocorre sobre algumas pessoas para libertá-los, para liderar, para testemunhar da soberania e da grandeza do nosso Deus. Entretanto, alguns textos apontam sobre a promessa de um derramamento do Espírito de Deus sobre todos os seus filhos. Isaías profetizava sobre aquele que inauguraria seu tempo, sendo o Messias, ungido pelo Espírito de Deus. Está lá em Isaías 61, verso 1 e 2. Lembram de Jesus? Em seu primeiro, né, ensinamento na sinagoga, assim, que recebe o batismo, é o texto que ele leu. Isaías profetiza sobre aquele que inauguraria este tempo, que é o Messias. Ezequiel profetizou, mostrando que a ação de derramar o Espírito sobre o povo de Deus provinha da sua própria vontade. Joel talvez tenha sido o mais específico ao dizer, lá está em Joel 2, 28 a 29, e há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu Espírito. Aleluia! Essa última profecia especificamente se cumpriu no dia de Pentecostes, posterior à ascensão de Jesus aos céus. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 21. Essa pregação e esse texto conhecido aqui da sala 57 de todos. Os 120 reunidos no cenáculo, depois da ascensão de Jesus. Jesus havia prometido que ele iria e que enviaria outro, Paracleto, aquele que viria como consolador, que não nos deixaria órfãos. Olha que maravilha! E agora, terminando a festa dos tabernáculos, logo depois da Páscoa, estavam ali, reunidos no cenáculo, esperando. Passaram, Jesus foi morto, foi crucificado, morto, ressurgiu no terceiro dia. Não permitiu que ninguém o tocasse antes que subisse aos céus para se apresentar como Cordeiro de Deus, aquele que cumpriu o plano que estava desenhado desde antes da fundação do mundo. Ele se apresenta ao Pai. O Espírito de profecia diz que anjos reverenciaram Jesus sendo entronizado como rei, como aquele que recebeu, né, e cumpriu aquilo que ele veio fazer aqui. Ele se apresentou ao Pai como um vitorioso, ele se apresentou ao Pai como aquele que cumpriu o que havia sido desenhado desde antes da fundação do mundo. Ele desce. E agora sim fica mais
40 dias aqui na terra. Todos conhecem a história, a maravilha que foi, né? Ele se apresentando agora, né? Se permitiu tocar, e aí conhecemos a história dos 40 dias de Jesus aqui na terra. É uma palavra que vem à minha memória sempre, é ele encontrando lá em Tiberíades com Pedro e João, e eles não conseguem pescar, e ele chega lá da praia e fala assim, joga pelo lado direito a rede, e eles ainda não reconhecem. Me faz lembrar ele no caminho de Emaús, com os outros discípulos caminhando, né, e o coração dele sendo aquecido. Maravilhoso o tempo de 40 dias que Jesus passou na terra depois da sua ressurreição. Mas esse mesmo que foi, depois de 40 dias, ele é assunto de novo aos céus. E ele vindica ao Pai o derramamento pleno. É necessário que eu vá, e ele foi. Ele vindica ao Pai o Espírito Santo. E os apóstolos então reunidos lá no cenáculo, 10 dias de oração em cooperação mútua, confessando seus pecados, arrependidos. Depois de 10 dias, no 10º dia, ao derramamento do Espírito Santo de Deus. Que maravilhosa promessa cumprida! Maravilhosa promessa cumprida! E a última profecia, especificamente, cumpriu no dia de Pentecostes, a ascensão de Jesus ao céu. Portanto, não só percebemos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, como também percebemos que os escritos do Antigo Testamento apontam a continuidade da obra do Espírito Santo na Nova Aliança. Não mais como um privilégio de poucos, mas como acessível a todo aquele que nasce de novo, segundo a nova vida dada agora por meio de Jesus Cristo. O Espírito Santo, agora, depois da morte de Jesus Cristo, ele é dado a todo aquele que nasce novamente, que se arrepende dos pecados, porque o próprio João Batista disse, eu vos batizo com água, mas virá outro que batizará no Espírito Santo e com fogo. Maravilhosa promessa. E assim foi no dia do Pentecostes, línguas de fogo desceram sobre eles. Eles foram tomados pelo Espírito Santo de Deus. Homens santos de Deus falam. Homens santos de Deus falaram no Antigo Testamento. Homens santos de Deus falam na Nova Aliança. Homens santos de Deus falaram. Entenderam isso? Homens de Deus falaram. Homens santos, separados, escolhidos, falaram. Movidos pelo Espírito Santo. Lembram daquela história em Atos 26, 27? Onde Paulo estava num navio e havia 270 pessoas nele. O navio entrou em apuros e eles jogaram as bagagens no mar. Deus está procurando homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Mas lá diz que quando eles não podiam fazer mais nada com o navio, diz o quê? Nos deixemos levar. Atos 27, 15. Essa mesma palavra do grego é usada aqui, movidos pelo Espírito Santo. Como o Espírito Santo move? Não diz que no início ele se movia sobre a face da terra, que havia trevas nas faces da terra, e ele se movia sobre a face da terra. Havia caos, e do caos ele fez o cosmos. Sabe, nós temos uma ideia mas muito superficial do Espírito Santo. Nós não conhecemos Deus. Nós não conhecemos Jesus Cristo. É uma das buscas matinais pelo batismo no Espírito Santo. Todas as manhãs clamando, ó Senhor, batiza-me no Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que me vinha à cabeça, conheça primeiro Jesus. Conheça primeiro Jesus. Então fui buscar, estou buscando conhecer Jesus. Conhecer o plano da redenção. Conhecer o seu ministério aqui na terra. Conhecer o seu papel sumo sacerdotal junto ao Pai. Como posso ter Jesus regenerado em mim, a mente e o caráter de Jesus Cristo em mim, se eu não conheço Jesus? O Espírito Santo de Deus, ele regenera, ele restaura, ele impregna a nossa mente, o nosso caráter, com a mente e o caráter de Cristo. Nós não conhecemos Deus. Sim, precisamos do poder regenerador do Espírito Santo.
Regenerar é colocar na alma uma nova lei de vida, que é verdadeira e espiritual, que é luz, que é santidade, que é justiça, que leva à destruição tudo o que odeia a Deus e luta contra Ele. A regeneração, ela produz uma milagrosa mudança interior do coração. Lá em Gálatas 5 e 6, de 6 e 15 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A regeneração não se dá por meio de elementos ou sinais exteriores. Ela é uma mudança moral do coração, né? E é muito distinta deles. E eu circuncidarei. Colocarei um coração, transformarei o coração de pedra e colocarei nele um coração de carne. Esta é a verdadeira regeneração do Espírito Santo. A transformação interior, a regeneração, a mortificação do eu. A regeneração é também um ato onipotente da criação de Deus. Um novo princípio, uma nova lei é criada em nós pelo Espírito Santo. Imprimirei a minha lei no seu coração e na sua mente. Essa nova criação não é um novo hábito formado em nós, mas uma nova capacidade, uma nova faculdade. Não é um hábito. Não é um hábito exterior, não é eu querer modificar o meu ato por mim mesmo. É um novo coração, é um novo entendimento, é uma nova capacidade de discernimento de todas as coisas. É chamado então de natureza divina. Isso está lá em 2 Pedro 1,4. Essa nova criação é o revestir de uma nova capacidade, criada em nós por Deus e que traz novamente a sua imagem e a sua semelhança, que foi deturpada pelo pecado e pela natureza carnal. Quando pedimos, faça de mim um novo ser. Nascer de novo, o ser regenerado, é receber o dom da restauração, da onipotência da criação novamente sobre o meu corpo, sobre a minha alma, sobre a minha vida, sobre o meu espírito e, sobretudo, sobre a minha mente, sobre o meu coração. A regeneração renova as nossas mentes. Ser renovada no espírito de nossas mentes significa que as nossas mentes possuem agora uma nova sabedoria e luz sobrenatural que capacita a pensar e agir espiritualmente. Paulo fala disso claramente, lindamente em Efésios 4:23, Romanos 12:2. O crente é renovado em conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou e a sua semelhança. Quando pedimos o batismo no Espírito Santo, nós estamos novamente pedindo ao Senhor, restaura em mim a obra da criação das suas mãos, que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Que o Espírito Santo de Deus, revestido em nós, empoderado em nós, possa agora nos restaurar, nos regenerar e voltar à anterioridade das coisas, matando a nossa natureza carnal e restaurando em nós a natureza espiritual. É senso comum entre os cristãos que estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo, que o conflito cósmico está em contagem regressiva para ser erradicado para sempre do universo. Guerras, pandemias, violências de todas as formas. Precisamos, mais do que nunca, de sermos transformados pelo poder regenerador do Espírito Santo, para completarmos a obra da tríplice mensagem angélica, para que possamos, de fato, sermos missionários daquilo que nós, enquanto cristãos, e principalmente aqueles que divulgam e estão comissionados para levar a tríplice mensagem angélica, que é a mensagem do advento, somente através do Espírito Santo de Deus. Só há uma resposta para a situação do mundo hoje, e a resposta é o avivamento pelo Espírito Santo. Não existe avivamento sem reforma, não existe avivamento sem mudança, porque essa mudança ela ocorre porque a natureza é transformada. Homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Escutem, você acha que pode ter o Espírito Santo revolucionando sua vida e permanecer com o mesmo status quo? Você acha que é possível ter o Espírito Santo renovando a sua vida e continuar com a mesma vida? É possível ter o batismo no Espírito Santo e continuar com os mesmos pecados acariciados?
Não, não é possível. Se você dissesse que estava na sala 57 hoje pela manhã e que a misericórdia de Deus se moveu em você e dissesse amanhã, ontem Deus se moveu em mim na sala 57 e Ele mudou a minha vida. Escute, só uma prova disso se isso mudou o seu estilo de vida. Você não pode se iludir só porque agora sabe um pouco mais sobre o Espírito Santo. Você não pode se iludir porque leu um pouco mais de livros. Você não pode se iludir. Deus não pediu para você ser uma biblioteca ambulante. Deus não pediu para você ser um conhecedor profundo e teológico de pneumatologia. Conhecer todo o papel e função do Espírito Santo, teologicamente. Deus pediu para que você fosse cheio do Espírito Santo. Ele pediu que você fosse cheio da sua personalidade, que você fosse cheio do caráter e da mente de Cristo. Mas qual é a próxima coisa que o Espírito Santo fez? Ele veio sobre um grupo de homens e eles estavam reunidos lá no cenáculo e foram cheios do Espírito Santo. Isso está em Atos 2:4. Paulo ora também pelos colossenses, que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Colossenses 1:9. Enquanto você souber que está na vontade de Deus, todo o inferno se levantará contra você. E aí em Efésios 3, versículo 19, lembram desse versículo? É fantástico, não é? É a coisa mais estupenda que eu conheço desse lado da eternidade. Lá diz que vocês, seres mortais, vocês podem ser cheios de toda a plenitude de Deus. A palavra grega para que sejais cheios do Espírito Santo, na verdade é para que estejais sendo cheios do Espírito Santo. Não é uma coisa que acontece uma vez somente. Isso está continuamente aí. Enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos da plenitude do Espírito Santo. Esse é o presente que Deus nos deu. Jesus disse, se vós estiverdes em mim. João 15:7. Mas sabe, a maioria de nós queremos a bênção máxima de Deus, com o mínimo de depósito. Ele não faz isso. Deus vai exigir todo o seu espírito, toda a alma e todo o seu corpo. Ele diz o Espírito de Deus. Você já notou que Jesus não fez nada até que o Espírito Santo estivesse sobre ele? Ele sabia que era o Filho de Deus. Desde que tinha 12 anos de idade, ele esperou até que saiu do Jordão. Então o que aconteceu? Oh, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você bate palmas, você canta e você tem momentos maravilhosos com o Espírito Santo dentro da sua igreja. Mas espera um minuto, você disse a Deus que quer ser como Jesus? E o que aconteceu quando Jesus foi cheio do Espírito Santo? Ele foi imediatamente guiado pelo Espírito Santo. Ele não foi guiado pelo diabo. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto por 40 dias. Você está preparado para isto? Você não pode ter as bênçãos de Deus nos seus termos. Mas vamos ver o que acontece. Ele retornou no Espírito Santo. Ele não retornou exausto. O diabo tentou por 40 dias com toda sorte de tentações. Das tentações de poder, das tentações sexuais, das tentações da gula, das tentações todas. Ele sendo Deus, ele tendo poder, ele podia ter feito qualquer coisa. Mas ele não caiu em nenhuma das tentações. Ele era um com o Pai. E o diabo nunca se aproveitou dele. Sabe por quê? Porque ele era cheio de Deus. Ele era cheio do Espírito Santo. Isaías capítulo 11 mostra isso. João 3, verso 34 também. Pois não lhe dá espírito por medida. Deus não deu o Espírito Santo por medida a Jesus. Ele era cheio da plenitude do Espírito Santo. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Isaías 11, versículo 1 e 2. Ouviram isso? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Repousará sobre ele o Espírito de sabedoria, número 2. Repousará sobre ele o Espírito de entendimento, número 3. Repousará sobre ele o Espírito do conselho, número 4.
O espírito de fortaleza, número 5. O espírito de conhecimento, número 6. O temor do Senhor, número 7. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça. Isaías 11, 3 e 4. E aí, meus queridos amigos? Vocês não desejam que essas coisas fossem exercitadas também na sua igreja, no seu grupo? Que os seus pregadores, diáconos, pastores tivessem o Espírito do Senhor? Que tivessem o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, do conselho, da fortaleza, do conhecimento, o Espírito de poder? Nós não obtemos isto indo apenas um culto. Homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Mas você pode ser envolvido emocionalmente num culto. Você vai nos cultos, se emociona. Quantas vezes você já fez compromissos? Diga. Se comprometeu a entregar-se mais, se comprometeu a orar um pouco mais, se comprometeu com isso, com aquilo outro. Você pode comprometer-se 100, 10, 1000 vezes. Quantas vezes um homem é crucificado? Esse é um compromisso só. Os pregadores amam dizer: o culto foi tremendo, fiz um apelo emocionante, dentro da técnica que aprendi com coaches, de acordo com o perfil da plateia. Toquei nas sensibilidades e as pessoas vieram à frente. Vir à frente de um púlpito de igreja, ou levantar a mão aqui na sala 57 com uma reação, não significa mais nada. Não significa mais nada. A maioria das pregações hoje é retórica, lógica, material histórico. Não há pregação verdadeira sem o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é criativo. 3.000 batizados. 3.000 batizados, sabem o que é isso? Foram batizados em nome de Jesus na primeira pregação de Pedro, logo depois do Pentecostes. Na sessão seguinte, na sequência do batismo no Espírito Santo. Homens andaram movidos pelo Espírito Santo. Escutem, deixem eu lhes dizer de duas coisas. Uma vai acontecer se você for cheio do Espírito Santo. Ou sua vida de oração vai ser revolucionada, ou alguma outra coisa na sua vida vai ser revolucionada. É impossível permanecer o mesmo depois que você receber o Espírito Santo todos os dias. É impossível. E nós temos relatos aqui na sala 57 de testemunhos maravilhosos de pessoas que veem a sua vida transformada, pastores vendo a sua vida transformada, membros da igreja, assistentes, pessoas que estão buscando a plenitude, o batismo diário no Espírito Santo, tendo a sua vida modificada, moída, quebrada, revolucionada pelo Espírito Santo. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito. E assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome pregassem o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que, escutem agora, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém. Ficai, porém. Há um momento do ficar. Ele não falou vá de qualquer maneira. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, por um tempo. Ficai por um tempo reunidos em arrependimento. Ficai, porém, um tempo reunidos em mútua cooperação. Ficai, porém, em comunhão comigo, e eu derramarei a promessa de meu Pai. Em um sopro ele diz: ide. Em outro sopro ele diz: ficai. O que aconteceu com isso, ide e ficai? Eles tinham visto Jesus, eles deram um pedaço de favo de mel para comer, eles tomaram café da manhã com ele, eles conversaram com ele, eles o escutaram, eles o viram, eles o tocaram. Bem, isso não é o suficiente? Parece que para eles ainda não. Conviveram com Jesus antes, conviveram com Jesus na morte, conviveram com Jesus na ressurreição por mais 40 dias, mas o Senhor ainda disse para eles: ide, mas porém agora ficai, até que eu mande o Espírito Santo. Eles ainda não estavam convictos que Jesus Cristo era o Rei. Eles não podiam ir por todo mundo a pregar o Evangelho. E se alguém dissesse: bem, como que você, Jesus, é a luz? Porque eu dei um pedaço de
favo de mel para você e para ele. Porque eu apertei as mãos deles, porque eu orei, eu toquei, eu ouvi orar. Não, isso não é o suficiente. Esse é o milagre número 1. O segundo é esse. E levou-os para fora de Betânia. Levantando as mãos, abençoou. E adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Lucas 24, 50 a 53. Vocês perceberam? As duas coisas mais estupendas. A primeira, ele ressuscitou dos mortos. Então, enquanto eles olhavam, assim como ele reverteu a sua natureza ao vir ao mundo sem um pai, então, enquanto eles olhavam, assim como ele reverteu a sua natureza ao vir ao mundo sem um pai, ele reverteu agora a lei da gravidade e subiu ao céu. Eles viram ressuscitado dentre os mortos. Eles partiram o pão com ele. Eles comeram a carne com ele. Eles comeram um favo de mel com ele. E agora eles estão assistindo ele subir aos céus. Isso não é o suficiente? Vocês acham que 1000 demônios poderiam dizer: vocês nunca conversaram com Jesus, nunca comeram com ele? Mas Jesus disse: vocês precisam de mais do que uma agitação emocional. Vocês precisam do Espírito Santo de Deus. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. No lugar onde o fogo do céu vai cair. Onde as pessoas vão sair totalmente transformadas, sem nenhum desejo de serem conhecidas, sem nenhum desejo de terem um aumento qualquer em qualquer outra coisa. Não existe nenhum pregador do mundo que eu inveje. Assim dizia Leonard Ravenhill. Não existe nenhum outro pregador do mundo que eu invejo. E nessa sala tem um monte de pregadores maravilhosos, mas não existe nenhum, nem Billy Graham, nem pastor Alejandro Brulhon, nem pastor Wagner, nenhum outro pregador do mundo que eu inveje. Apenas 120. Apenas 120 cheios do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. Sim, eles esperaram no cenáculo, estavam cheios da alegria. Eles foram dizendo: ele ressuscitou, ascendeu ao céu e vai enviar o dom do Pai, o Espírito Santo. E eles esperaram. O que vocês acham que eles fizeram em cada dia? Eles diziam: vamos ter que esperar por 40 dias. Agora só restam 10. Porque eles sabiam quantos dias tinham que esperar. E ele desceu no último dia. Como que vocês acham que eles se entregaram naquela manhã? E de repente, o Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo veio sobre Maria, ele deu a luz. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles também deram a luz. Eles saíram, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles não tiveram patrocinadores, eles não pediram ofertas. Quando você tem Deus, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, sem espaço para mais nada, sem espaço para orgulho, sem espaço para ganância, sem espaço para promoção, sem espaço para ambição, sem desejo de serem conhecidos. Eu quero Deus. Isso é tudo. Eu não posso. Sim, eu não posso, mas eu queria poder avivar. Eu queria poder avivar todas as igrejas por onde passo. Eu queria avivar todos os grupos que eu faço parte. Eu queria avivar toda a minha família, mas eu não posso. Vou finalizando com isso. Meu alvo é o próprio Deus. Não é a alegria e nem a paz, nem mesmo as bênçãos, mas é o Senhor, meu Deus. Por qualquer caminho, a qualquer custo. Você está preparado nesta manhã do dia 11 de abril de 2022? E hoje, não coincidentemente, está fazendo 7 meses. 7 meses que eu morri. Sim, 7 meses que eu morri. Vocês estão ouvindo alguém que morreu há 7 meses. Sim, há 7 meses eu me rebatizei. Não vou te pedir para levantar as mãos fazendo uma promessa emocional de entrega e mudança de vida. Quantas vezes você já fez isso? Chorou, gemeu, prometeu fazer isso ou aquilo? Esqueça isso. Vá para seu quarto esta manhã e morra. Não queremos homens que venham nos ensinar sobre liderança. Queremos homens que nos ensinem a morrer. Para que haja talvez um derramamento do Espírito. Não pode haver um derramamento de outro jeito. O diabo está com medo de homens cheios do Espírito Santo. Homens que não tenham nenhuma visão, mas uma visão para Deus. Uma visão para a santidade e a paixão pelos perdidos. Tu, ó Cristo, és tudo o que eu quero. Mais do que tudo em ti encontro. É uma frase de John Wesley.
Você pode realmente dizer isso essa manhã? Tu, ó Cristo, és tudo que quero, mais do que tudo tenho em Ti. Em tudo em Ti encontro. Você pode realmente dizer isso essa manhã? Eu não vou pedir ao pastor Wagner para colocar um hino e mexer com essa emoção. Estou pedindo para você, depois do término da sala 57, se ainda tiver tempo, ou amanhã na madrugada, no seu quarto de guerra, sozinho, refletir sobre essa mensagem. E diga em seu coração: Senhor, eu quero ser movido pelo Espírito Santo. E faça como Jacó, faça como aqueles que recebem a unção do Espírito. Eu não saio daqui, Senhor, enquanto não for batizado pelo Teu Santo Espírito. Escute, se Ele entrar, se você receber o Espírito Santo nesta manhã, como deve receber todas as manhãs, as outras coisas não podem permanecer, elas têm que sair. Cada área em que você for impuro, Ele vai te limpar. Toda obstrução, Ele vai retirar. E a partir de hoje, você terá sabedoria divina, entendimento divino e força divina para superar todas as tentações. E aí feche os olhos. Pai, dá-nos um apetite maior do que o nosso apetite por comida, nosso apetite por amizade, nosso apetite por coisas carnais. Mantenha, ó Pai, a sua mão forte e o seu braço estendido sobre nós. Abençoe, Senhor, este povo precioso que está assistindo a Sala 57 nesta manhã, pelo YouTube, pelo Zoom, ou que vai assistir posteriormente mais tarde. Senhor, que sejamos capazes de dizer, enquanto saímos desse lugar nesta manhã, para as nossas atividades rotineiras: eu não fui desobediente à visão celestial. Rasgue os céus e desça sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome de Deus.